Bom dia a todas e a todos. É um grande prazer para o Conselho Regional de Psicologia, né, do Paraná, 13º plenário, estar com vocês aqui fazendo esse primeiro passo num curso de políticas públicas. Né? Seremos nós três que iremos trabalhar com vocês hoje, da maneira mais interativa possível, apesar de hoje ser bastante contexto histórico, um tanto mais teórico do que prático, mas a gente vai estar intervindo e interagindo o tempo inteiro. Então, eu sou Sandra Fergutz Batista, sou conselheira desse plenário e eu coordeno a Comissão de Direitos Humanos. E com isso, eu inicio aqui uma ronda de apresentação para a gente, né, saber minimamente nome, de onde veio e algumas palavras do motivo pelo qual escolheu estar aqui com a gente hoje. Pode ser? Então, vamos lá, César, com S. Bom dia. Bom dia. Meu nome é César, eu sou psicólogo, sou especialista em gênero e sexualidade pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é uma universidade que está, inclusive, lutando bravamente pela sua resistência, né, para que possa continuar aberta, enfim, nesse contexto aí de fechamento de universidades e tal. É uma universidade que está resistindo, tenho bastante orgulho, então, de me apresentar como, enfim, aluno da UERJ. E sou assessor técnico em políticas públicas aqui do Conselho. A hora que eu for falar, eu vou falar de tarde, e aí a hora que eu for enfim, começar a minha fala, eu explico melhor o que eu faço de trabalho aqui, mas basicamente eu trabalho com políticas públicas dentro do CRP. Então a gente tem uma pessoa que trabalha só com isso aqui e é isso aí que eu faço. Tá bom? Bom dia para todos e todas, espero que a gente tenha um dia bem legal juntos. Bom dia a todas e todos, meu nome é Celires Perovato, também conselheira, compondo o 13º plenário. Sou formada há 25 anos, todo o tempo que os dinossauros andavam na Terra, ainda. Militante na área de saúde desde que saí da graduação, com formação em políticas públicas, gestão em saúde e saúde mental com ênfase em álcool e outras drogas. Estou muito feliz de estar aqui, tá, com muita gente, porque quando eu saí da faculdade e comecei a lidar com a questão de políticas públicas, eu já tinha até comentado que eu me sentia um pregador no deserto. Então hoje não estou me sentindo no deserto. Bom dia, meu nome é Tadeu, sou psicólogo, tenho consultório no centro de Curitiba, atendo normalmente, particular, convênio, etc. E o que me traz fazer esse curso, porque eu decidi fazer um trabalho voluntário no bairro onde eu resido, e esse trabalho voluntário ele implica diretamente nas questões de políticas públicas. Eu sou presidente do Conselho Comunitário de Segurança do bairro Alto da 15. Então, nós temos contato direto com autoridades policiais, municipais, estaduais, enfim. Eu venho me capacitar a poder discutir com mais segurança as posições de nós, psicólogos, ante as demandas da comunidade em relação ao crescente índice de violência urbana. É isso. A gente vai passar. Acho que vai caminhando assim o microfone que vai mais fácil. Bom dia a todos. Eu sou professora, sou Andressa, sou professora da PUC e venho dividindo com a professora Neuzi a disciplina. Eu pego a parte prática junto com a professora Neuzi, a disciplina de políticas públicas. E muito me interesso por isso, venho tentar me aprofundar dentro disso. Bom dia a todos. Meu nome é Júlia, sou estudante do 3º ano de Psicologia na Universidade Federal. E eu vim aqui hoje porque eu vejo como uma possibilidade de seguir carreira nas políticas públicas. Bom dia, meu nome é Francine, eu vim aqui aprimorar mais os meus conhecimentos, né, na área. Sou recém-formada pela Andrade
e estou tentando um PSS na área da saúde, né? E política pública sabe bastante, né? Então vim agregar aqui meus conhecimentos e espero que seja aí riquíssimo, né? Eu já imagino que seja, espero que seja bem produtivo para nós hoje. Obrigada, gente. Bom dia, meu nome é Thalia, eu sou estudante do segundo período da Tuiuti e a princípio eu venho fazendo bastante curso por áreas complementares, mas também porque eu tenho bastante interesse em saber mais. Então esses cursos eles vão aprofundando bastante conhecimento, então é por isso que eu estou me interessando em fazer o máximo possível. Assim. Bom dia a todas, meu nome é Paulo, psicólogo de Cascavel. Faço parte da comissão gestora do CRP de Cascavel e lá nós estamos nos aproximando mais dos psicólogos que estão inseridos nos conselhos municipais. Então venho aqui para me aprofundar aí nessas questões, aprender mais e compartilhar com vocês aí tanto nessas questões das políticas públicas, ok? Dá um salto, Bom dia, eu sou a Adriana, sou assistente social e a motivação, né, de participar do curso, primeiro foi um convite da Thalita, eu trabalho com ela, e também porque eu sou pesquisadora em políticas públicas de saúde mental e trabalho prestando assessoria em políticas públicas também em alguns municípios. E faço especialização em gestão de políticas públicas também. Bom dia! Vou só olhar assim uma vez, tá? Eu sou a Thalita, eu sou psicóloga. Eu faço parte das comissões de psicologia jurídica e direitos humanos junto com os três aqui no CRP. Eu trabalho junto com a Adri, né? A gente presta assessoria em políticas públicas, inclusive intersetorial, né? Na verdade, não só em um específico tipo de política. E acho muito importante esse debate, que pouco se faz, na verdade, né? E é isso, estou aqui, porque gosto muito de vocês também. Eu sou Ana Paula, sou psicóloga, eu estou entrando na área agora por meio de concurso e eu vim buscar essa capacitação, que já é uma área de interesse, então é isso. Oi, bom dia para todos, sou a Carla, sou a psicóloga, estou feliz que encontrei minha professora aqui. Trabalho com dependência química, hoje por alguns 6 meses trabalho no Sindicato de Servidores Públicos, então é um tema bem interessante. Bom dia, meu nome é Mayara, eu sou estudante de psicologia no último ano já. E a gente veio, né, meus colegas aqui também, para buscar um conhecimento além, né, da faculdade, sair do mundinho da faculdade. Bom dia a todos, meu nome é Cristiane, como a Mayara falou, a gente está no último ano de psicologia da Unibrasil. E eu vim fazer um curso porque eu pretendo passar com essa área da saúde, né, trabalhar independente químico, transtorno mental, se possível. Isso também me capacita mais. Bom dia, eu sou Juliana e também estou no último ano, que minhas meninas, e eu sempre me interessei muito por políticas públicas. Pretendo fazer uma especialização, seguir carreira nessa área, e eu vim buscar aprender um pouquinho mais hoje. Bom dia, eu sou a Ana Paula, faço parte do grupinho também, estamos no último ano de psicologia da Unibrasil. Também, quando eu vi o curso, achei bem interessante a respeito das políticas públicas, porque realmente na faculdade nós temos esse assunto, mas é algo assim, não superficial, mas não é mais profundo e tem coisas que a gente acaba não conhecendo. Então, acho que tudo que é curso dentro da área da psicologia é muito válido. Esse é mais um dos válidos para a gente estar entrando na carreira, né? Essa pequenininha ali, temos. Beatriz, e você veio parar aqui como? Minha mãe, né? Ótimo, os meus começaram nessa idade, Beatriz. Todo mundo O meu também começou social. O nome disso que gosta. O nome disso é formação de base. Bem-vinda. Bom dia, meu nome é Rosemary, eu sou estudante do curso de Psicologia de 8º período da Uniandrade e o objetivo é ampliar o conhecimento.
Bom dia a todos, eu sou o Rodrigo, estudante de segundo ano da Universidade Federal do Paraná. E eu estou aqui porque é uma área que eu tenho bastante interesse em trabalhar e infelizmente ainda muito pouco abordada dentro da faculdade. Estou aqui para adquirir novos conhecimentos. Bom dia, meu nome é Juliana, eu também sou estudante da Federal, estou no segundo ano, e eu estou aqui porque eu tenho bastante interesse em trabalhar em educação, já tive bastante contato com a área de saúde em estágio e eu acho muito importante esse tema. E como o Rodrigo disse, ele não é muito abordado na universidade. Bom dia, meu nome é Alessandra, eu estou no 4º período de Psicologia e eu vim ampliar meus conhecimentos. Bom dia a todos, eu sou a Vitória, eu também estou no 4º período lá na Tuiuti. E eu quero ampliar porque, como já falaram, eu acho que ele é um assunto pouco abordado na faculdade. Eu vim procurar mais essa capacitação mesmo. Bom dia, meu nome é Luciane, eu sou estudante do 10º período de Psicologia da Faculdade Dom Bosco, tá acabando. E, de verdade, o que me interessou foi que eu faço um estágio voluntário em uma ONG, Fazenda Rio Grande, e lá eles têm uma oficina, né, que se chama Voz Ativa. E eles ensinam políticas públicas para crianças e adolescentes. E aí é um trabalho bem legal, realmente, de ter voz ativa, né, no sentido de tanto de cobrança quanto de estar envolvido, né, em políticas públicas. E aí vim me capacitar também para poder ajudar um pouquinho lá. Meu nome é Luciana, também sou estudante de Psicologia do 4º período e eu estou fazendo um trabalho na faculdade da matéria de metodologia de pesquisa em saúde, que o tema que a gente escolheu foi de desastres e situações de emergência. E a gente fez eu e meu grupo, a gente fez uma entrevista com uma psicóloga e ela atua nesse campo e ela falou um pouco de políticas públicas e eu achei que a capacitação veio bem no tempo, assim, vai ajudar bastante. Meu nome é Gabriele. Eu sou psicóloga, faço parte da Comissão de Psicologia Jurídica, atuo com execução de medida socioeducativa em meio aberto, já entrou no 6º ano. Então, é bem a questão da política pública para a juventude, eu acho que é muito importante a gente estar discutindo isso, ainda mais no cenário nacional, acho que ainda mais importante. Então, é a busca de agregar conhecimento e, né, sempre estar renovando as coisas, hein? Bom dia, meu nome é Thalita, eu sou estudante do 4º período de Psicologia do Unibrasil e vim fazer, o que me motivou a vir fazer o curso, na verdade, é o meu interesse em relação às políticas públicas e entender um pouco mais qual é o papel da psicologia dentro desse contexto. Bom dia a todos, meu nome é Débora, sou estudante do 10º período de Psicologia também, da PUC. E eu vim buscar mais conhecimentos mesmo sobre o tema que me interessa muito, assim, eu gosto bastante. Bom dia, meu nome é Milton, sou estudante de Psicologia, segundo período Dom Bosco, e meu interesse é a expansão do conhecimento. Bom dia, meu nome é Marcos, eu sou servidor do Judiciário Trabalhista no Paraná e sou também acadêmico do 8º período do curso de Psicologia da Uni Andrade, colega da Rosemary aqui à minha frente. E não tinha tido contato ainda com o CRP, então eu acho que um evento como esse, que guarda certa tangência entre o trabalho que eu tenho, a função que eu exerço hoje e a formação que eu tenho em pretensa carreira no futuro, eu achei que unir o útil ao agradável num evento como esse seria interessante. Eis a razão do meu comparecimento. Obrigado. Meu nome é Dione de Souza, eu sou estudante de Psicologia da Faculdade Facel e nós estamos fazendo um estágio no 9º período, nós estamos no 9º período, em interáreas e em políticas públicas. A nossa faculdade ela tem ênfase em políticas públicas. E com esse curso, estamos então agregando conhecimentos. Então achamos muito interessante, eu e a minha colega, que depois ela vai se apresentar, estarmos então
participando desse curso. Bom dia a todos, meu nome é Roberta, estudo na FACEL também, 11º período. Lá a gente tem a sorte de ter políticas públicas 1 e 2, e agora a gente tem uma disciplina de psicologia da saúde 2, que nós estamos dando mais uma pincelada em políticas públicas. Estagiei no hospital psiquiátrico até junho, hospital público, e agora estou numa casa de passagem, de um município aqui, da região metropolitana. Então acho que já posso até dizer que é meu mundo. E vim, claro, para agregar conhecimento. Obrigada. Bom. Meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga, eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos tem um núcleo, que é o Diverges, que trabalha com questões relacionadas à diversidade sexual e LGBT. E eu vim porque, por mais que eu trabalhe com questões relacionadas à sexualidade na minha formação e na minha atuação, eu percebo que ainda tem uma lacuna relacionada a políticas públicas. Bom, obrigada por essa ronda toda. Semiramis, você me pôs numa situação difícil, porque ela disse que ela é bem antiga e eu sou uns mais de 10 anos mais antiga que ela. E aí fica complicado, né? Porque então eu sou old fashion. Escutando vocês, eu vejo a pluralidade que a gente tem aqui, essa diversidade é fundamental para o trabalho que a gente vai, né? Assim, as políticas públicas devem refletir exatamente essa diversidade. Muitas das falas, quando vocês se queixam e ainda a gente vê, né, tantos psicólogos já formados muito fora das discussões políticas, inclusive muito fora, como você disse, eu nunca estive no conselho, a maioria dos psicólogos, quando veio buscar a CIP ou em algum momento para votar, né, infelizmente a gente não tem uma participação como nós gostaríamos, e é isso que esse plenário está se esforçando muito para trazer, então todos e todas já estão de cara convidados a vir para várias comissões que nós temos, inclusive emergências e desastres. Comissão de Psicologia e Saúde, Direitos Humanos, Psicologia Escolar, Assistência Social. São 30 e tantas... 40? No total, no estado, são 57. 57 comissões. Então veja que os temas são bem amplos, né? Só na Comissão de Direitos Humanos que a gente tem aqui Thalita, Fernanda, César, Sema, eu. Nós temos braços para a população de rua, para a diversidade de gênero, sexualidade, álcool e outras drogas, violência de Estado, migrantes apátridas e refugiados, me ajudem, por favor. Mas, enfim, discussões de raça, mulheres, enfim, infância e adolescência, são muitas as questões. E quando eu saí da graduação, lá no comecinho, muito interessada em adolescentes, que continuo atuando com adultos, mas principalmente com adolescentes, eu já me deparei com uma questão que mobilizou muito a sociedade, que foi o início da AIDS, a epidemia da AIDS. E frequentemente associada ao uso de drogas, que naquela época ainda era muito mais forte o uso da cocaína injetável, né? Não se falava em crack nos anos 80, que também é uma forma de cocaína, mas fumada. Então, foi muito difícil, né? Nós montamos uma comissão de estudos no conselho para começar a alavancar umas coisas e buscar esses insumos. Então, hoje, de uma forma geral, a gente vai tentar compartilhar com vocês os nossos anos de ativismo, né? Como a gente brincou, né? Trabalhar a categoria de base e acaba que a gente vai pegando mesmo o gostinho e vai ficando, né? Os meus filhos, o filho da Sema, seguem nas áreas de escolha deles profissionais atuando e de alguma forma envolvidos, e esperamos que vocês fiquem ainda mais mordidinhos por esse desejo, né, de participação cidadã, né, porque é disso que a gente vai falar hoje, e é por isso que a minha parte agora de manhã é uma passada histórica para a gente entender como é que isso tudo foi acontecendo. Penso que
a todo e qualquer momento vocês podem pedir algum tipo de esclarecimento, intervenção, agregar, né? Nós estamos aqui numa proposta de troca, né? Então, nossa, isso me interessa, eu tive uma... Enfim, né? E aí, assim... hoje vai ser um dia denso, porque a gente, para falar das políticas, a gente tem que passar por alguns conceitos, questões históricas, né? Para depois a gente começar nos nossos próximos encontros. Sim, teremos próximos encontros. E aí nós vamos, inclusive, no final da tarde, consensar quando que vai ser o nosso próximo encontro, né? A melhor data nas nossas agendas, para que a gente possa dar continuidade, e inclusive daí a gente vai começar a interatividade para a escolha do tema que a gente vai mergulhar, porque a gente está falando de uma infinidade de políticas. Se eu falo política pública de saúde, só para vocês saberem, o Código Sanitário Brasileiro tem 3.700 leis, decretos e portarias. Só. Então, de que política nós vamos passar de saúde, né? Outras políticas, educação, assistência, né? Então, que política nós vamos falar? A gente vai falar de uma política difusa de saúde ou nós vamos falar de uma política pontual como a política de atenção integral à população LGBT, a política de atenção integral à mulher? Então, hoje para a gente começar a fazer esse giro, para entender algumas coisas, para depois a gente mergulhar em políticas específicas e pontuando as nossas inserções. Exato, daí daqui desses marcos históricos nós vamos para as capilaridades das aplicações dele. Mas hoje a gente também vai falar um tanto de aplicação para vocês não ficarem tão cansados. Algo que nós não mencionamos no começo foi um agradecimento aos que puderam vir com a mudança de data, né, e pedir desculpas, mas realmente nós tivemos problemas que não foi possível. Que foi impossível a gente cumprir aquela primeira chamada para setembro em função de nós não estarmos podendo, né? Ia ser difícil estar interagindo quando a gente não está se sentindo bem, na verdade. Então nós também temos que nos cuidar. Então vamos lá, gente. Óbvio, né? Essa é a nossa abertura. Eu vou começar falando. Lá foi. Cada vez que eu mudo de um computador para o outro, às vezes os meus tios e os meus cedilhas, eles somem, mas enfim, eles estão em algum lugar perdidos no espaço cibernético. Eu vou começar a falar das gerações de direito, uma passada muito rápida. Todo esse material vocês vão ter acesso depois, né? Inclusive nós estamos sendo gravados, então vão ter acesso tanto ao material quanto a tudo que nós estaremos discutindo hoje. Então, o Karel Vazak, em 79, ele faz uma divisão que eu particularmente gosto mais. Eu tenho formação em Direito também, além de ser psicóloga, mas sou psicóloga. E eu gosto da forma como ele traz de uma maneira mais simplificada, então eu vou dar uma passada nessas gerações de direito agora. Então, os direitos de primeira geração, eles são conhecidos como direitos de liberdade, e eles têm por titular o indivíduo. Por quê? Porque são oponíveis ao Estado, eles traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e eles ostentam a subjetividade. Porque os direitos eles podem ser vistos como negativos, positivos ou difusos. E essa negatividade, positividade ou essa questão de ser difuso está diretamente relacionado com a interferência do Estado ou mais a interferência do indivíduo. Né? Então, obviamente, as pessoas passaram a ter direitos no decorrer da história paulatinamente, né? E num primeiro momento era muito interessante que esses direitos eles tivessem mais um foco no indivíduo, porque ele estava totalmente concentrado no Estado, no poder, ou enfim, na figura do rei, do imperador, etc. Então, a liberdade é a expressão maior da primeira geração, e o autor
que eu escolhi, ele trabalha em cima de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Depois eu vou construir isso com vocês. E um bom exemplo, então, é o desejo da ausência do Estado, né? Então, se exige essa ausência, a sua abstenção, já que a atuação anterior ela invadia demais os direitos dos indivíduos, né? A intimidade, e ele é marcadamente em torno de direitos civis e políticos. Então essa é a primeira geração, né, de direito. Hoje em dia não se fala mais em primeira geração, se fala em dimensão de direito, mas eu estou seguindo um autor, então eu estou reportando como ele publicou. Lembrem que é de 79 e as coisas caminharam um tanto, e as pessoas gostam de mudar os nomes das mesmas coisas. Então hoje em dia seria a primeira dimensão de direito. E os de segunda geração, né, nós temos já uma preocupação em contar com a proteção do Estado. Então, se no primeiro momento o Estado invadia, com a Revolução Industrial e o movimento socialista, os indivíduos se sentiram desprotegidos e buscaram novamente uma intervenção maior do Estado. E com isso, fez-se o movimento de agregar os direitos civis e políticos. Então, o que a gente vê os direitos sociais, culturais e econômicos, bem como já aparecendo aí direitos coletivos, né, ou de coletividades. A Constituição de 88 tem vários artigos que cobrem essa questão, em especial o 6º. Tá? Como vocês estão vendo, é bem uma passada, se depois a gente quiser trabalhar um pouco mais. E os de terceira geração já vão encontrar o ideal da fraternidade, da solidariedade. Direito ao meio ambiente equilibrado, a saúde, a qualidade de vida saudável, ao progresso, a paz, a autodeterminação dos povos, a proteção e defesa do consumidor, ou seja, ele vem caminhando até hoje. Existem outros autores que trabalham, inclusive, com essa perspectiva desdobrada em 5 gerações. Marca, então, na fraternidade, a certeza de que existem direitos que transcendem a lógica de proteção individualista e cuja tutela interessa à humanidade. Então, eu tenho aqui, nessas 3 passadas de dimensões de direito, justamente um direito baseado no negativo, com a ausência do Estado, no positivo, com a presença do Estado, e um difuso, que é nessa intervenção mais transversal, eu diria. Passei por aqui, por quê? Porque a gente vai focar muito na cidadania. E a cidadania é um ciclo histórico, né? E nós vamos conversar justamente partindo de Império Grego, Romano, né? Indo para a Idade Média, para a Baixa Idade Média, Iluminismo. A Revolução Francesa eu pus como um marco, mas tem a Revolução Americana aqui junto. O marco histórico das guerras mundiais, e aí eu gosto muito da Eleanor Roosevelt, que foi uma pessoa de grande destaque no surgimento da Declaração dos Direitos Humanos. Então, basicamente, o que eu vou tratar com vocês hoje é esse ciclo aqui. Tudo bem até aí? Então, bora lá. Conceito de cidadania, né? E assim, a cidadania ela é extremamente dinâmica e construída, né? Então, nós temos um problema, um marco lá nos gregos e nos romanos, então do latino civitatem, né, que significa cidade, e que também está relacionado à polis grega, e que trazia a ideia de cidadania com a naturalidade. Então, eu nasci grega, não, se eu nascesse grega, eu não teria cidadania. Mas eu nasci grego, eu sou cidadão. Ponto. Então, estava ligado com um status quo vinculado aonde você havia nascido e, principalmente, a algum segmento que tinha reconhecimento naquela cultura, né? Obviamente, uma cultura centrada no homem, né? Nós estamos falando lá do Império Greco-Romano.
O cidadão, então, era o que morava na cidade e participava dos negócios. Era aquele que ficava na ágora discutindo as questões políticas. É o que tinha, e aí por isso nós temos tanto produto filosófico dessa época, que até hoje nos embasa, né? Os gregos produziam muitas coisas na questão da filosofia, justamente porque eles atuavam muito nesse campo da discussão, da construção das ideias, mas só quem era cidadão. Bom, a Idade Média já traz uma preocupação política que cede espaço à questão religiosa, né? E eu trouxe a Idade Média no recorte histórico tanto de alta Idade Média e baixa Idade Média por conta da transição que se dá aí. A ideia de cidadania é relegada a um segundo plano e a sociedade tem os estamentos. Então a gente tem a nobreza, o clero e os camponeses. Claramente, né, a nobreza vinculada com o clero. Na Idade Média, a igreja sobe num patamar de poder praticamente absoluto, né? De governança, enfim, de ditar todas as questões que eram seguidas pelas hierarquias menores. E vejam que os camponeses entram nesse... Sempre aperto no lugar errado, é muito pertinho esses negócios aqui. Os camponeses entram aqui em função de serem eles que, obviamente, ligados à nobreza, a gente ainda tem esse aspecto muito rural, muito espalhado, sustentavam esse ciclo tanto do clero quanto dos nobres, né? Passando para a Baixa Idade Média, a gente já começa a ter de novo uma noção de Estado centralizado. Com isso, a visão clássica da cidadania ligada aos direitos políticos começa a reaparecer, mas uma sementinha ali do ideal de igualdade. Mas por quê? Se vocês lembrarem, é nessa fase que começa um problema muito sério, né? A pobreza, a fome, né? A oração da Idade Média Baixa era Deus nos livre das guerras, da fome e da peste, né? Então nós temos esses eventos que praticamente dizimaram a Europa, as cruzadas como uma forma de juntar um ideal por parte da nobreza junto com a igreja, mas que fez com que se mandasse um tanto das pessoas que estavam lá para se deslocassem para outro continente, porque a questão da fome era muito séria. Com isso veio um ganho secundário, porque com as cruzadas falhas, enfim, mas abriram muitas áreas e vias de comércio, ou então, né, Oriente não explorado e não comunicado, então tem aí algumas coisas, e começam a surgir os burgos, né? É onde começa a aflorar todas essas questões, e obviamente com isso nós temos uma mudança no panorama geral, e obviamente aparecem outros atores que não... outros atores com um pouco mais de fala e de poder que não a nobreza e o clero, né? E todas as questões feudais, veja, não vou entrar muito na questão histórica do momento, porque apesar da Idade Média ser considerada a Idade das Trevas, ela é muito rica em questões culturais e ela é muito rica na questão toda de como se desmontou ou se desmontaram algumas situações e a construção da cidadania está entre esses ganhos. Então, teve uma exigência de reformulação do conceito de cidadania e começa a aparecer a sementinha da liberdade para o cidadão. E aí vem o iluminismo, né? Que geralmente o iluminismo e toda a renascença
faz com que a Idade Média fique obscura mesmo, né, escolástica, tão mais rígida, né? O iluminismo vem quebrando, vem abrindo, vem aflorando culturalmente, socialmente, politicamente. Então, assim, aparecem aí as defesas, né, da democracia liberal, mudança do direito divino para o direito com base na razão, né? São muitos os filósofos dessa época. O Locke se destaca muito. Eu trouxe o Rousseau porque o Rousseau preconizava um caráter universal para os direitos, ele tem tratado sobre isso. Então é um autor que, para mim, particularmente chama muita atenção, mas existem vários outros que fazem isso. E essa sociedade, ela começou a apontar para as desigualdades sociais, né? Então começam a aparecer aí mais claramente as desigualdades sociais. Não que elas não existissem, né? Mas como ainda hoje nós temos uma invisibilidade muito grande de muitas populações que estão muito vulneráveis. Imaginem naquela época que nem internet tinha, pensem. Mais ainda a cidadania tolhida, né? Não muito especificados os papéis, não muito aberta para discussão, mas enfim, aqui a gente tem, né, uma série de marcos, Revolução Francesa, enfim, tem muita coisa que vai desencadeando, né, e todos nós passamos lá pela história do mundo, e que vão marcando a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e daí por aí afora, a organização do capitalismo, etc. Então, eu pego justamente a Revolução Francesa e a Americana como um marco histórico pré-direitos humanos. Por quê? Porque com a Revolução Francesa, desmontando toda a estrutura tão centrada no rei e na questão da nobreza, e a americana com um movimento todo pela independência norte-americana, ligada a uma grande outra potência em termos de país, né, que é o Reino Unido, né? Então, veja, o iluminismo aparece na Europa e aparece muito forte, especialmente na França e na Inglaterra, né? Portugal e Espanha, que basicamente é essa península, essa parte lá de Península Ibérica, aparece pouco, mas protagonizam muito no iluminismo a França e a Inglaterra. Portugal e Espanha, que inclusive foram os que colonizaram a nossa parte aqui, ficaram ainda presos na escolástica. Eu sempre brinco, né? O Tordesilhas dividiu a gente, mas os que vieram para cá, apesar de serem grandes navegadores e descobridores do mundo, em termos de entrar nesse período histórico, eles demoraram um pouco mais. Isso afetou bastante as questões de desenvolvimento de toda a América Latina. Então, com isso tudo desponta mundialmente um novo tipo de Estado, né? Queda da Bastilha e vamos para a guilhotina. E a busca da inserção social como consequência dos ideais, os ideais franceses, que eram liberdade, né, fraternidade e igualdade. E despontam aqui as lutas sociais. Então a gente tem um marco histórico muito forte com a Revolução Francesa em especial, a norte-americana também, mas a francesa marca mais. E a cidadania, ela passa a estar vinculada com o relacionamento entre a sociedade política e seus membros. Então, veja, já está vinculando com os direitos, se vocês forem pensar lá, né, nos direitos civis, políticos, já está evoluindo um tanto nesse sentido. Alguma pergunta, alguma coisa? É só uma pergunta assim, eu senti a ausência de Hobbes, né? No sentido assim, se você fizer um link com a passagem da barbárie para a civilização, né, do porquê o Estado veio com tão pesado, dominador, cerceador, mas tem que lembrar que um pouquinho antes desse Estado, não havendo Estado, era uma barbárie, ou seja, guerra contínua, conflito entre tribos, etc. Perfeito, obrigada, Tadeu. Eu não abrangi muito essa parte, porque está lá
né, nas invasões bárbaras, na queda de Constantinopla, e etc., que ainda antecede um pouco esses períodos e que interferem muito nele, mas é um excelente autor também, e como eu disse, são muitos, tantos os historiadores como filósofos, que discutem bastante essas questões, né, profundamente. Sócrates discutia muito as questões ligadas à justiça e, consequentemente, a atuação das pessoas dentro desse sistema, né? Então, desde a construção grega, a gente vem tendo aí um recorte que, como é bastante teórico e nós estamos querendo só dar os principais marcos, nós podemos inclusive discutir mais isso na roda depois, mas Homs é um bom nome para termos em vista se quisermos entender essa evolução da cidadania de uma forma mais contextualizada. E aí nós temos as guerras mundiais, né? As guerras mundiais trazem, obviamente, uma mudança de ideologia sobre a cidadania. Elas marcam o dever do Estado em oferecer condições mínimas para o exercício do direito, incluindo a proteção. As grandes guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial, ela trouxe, com as violações dos direitos humanos, que, né, não se usava essa expressão, mas trouxe um medo muito grande, né, de como, de repente, você, que era muito pouco, virou nada, né? E com isso deflagra muito a questão de busca de quê? De proteção por parte do Estado, né? O direito à vida, à educação, à informação, à participação nas decisões públicas. Enfim, a partir das grandes guerras, a cidadania passa a ser absolutamente e totalmente associada com direitos humanos. E é um grande marco para deflagrar a declaração, que é o que a gente vai ver agora. Então, o impacto das grandes guerras, em especial da Segunda, pega muito forte. Então, a proteção da dignidade da pessoa humana e a proteção dos direitos dos mais diversos povos, né? Lembrem que a Segunda Guerra era extremamente higienista, vamos usar esse termo, porque assim, cabe bastante nos dias de hoje. E aí, quando eu fico olhando aquele ciclo, quando eu estava montando lá, eu fiquei pensando, gente, lá estamos nós de novo, né? Passando a história, ela se repete muitas e muitas vezes, né? E com isso, os países se organizaram. Então nós tivemos a criação da Organização das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Veja, né? 1948. Se arrasta até as nossas portas, né? Para a gente conseguir chegar no óbvio, que é garantir os direitos dos homens e das mulheres. Vejam, a Declaração Universal, ela é uma resolução dos países todos signatários, etc. e tal, e ela tem uma força incrível e intensa, mas ela tem uma força justamente pela organização das pessoas e dos povos se agarrando ao que ela garante, né? E que são os direitos mais básicos e elementares. Eu não trouxe a declaração porque acho que não seria o caso a princípio, né, de passar todos os itens, mas caso seja do interesse a gente pode retomar. Eu estou com o link aberto. Mas é o marco histórico que faz com que a gente trabalhe principalmente esses três eixos, que é o que ela consagra. Ela consagra a certeza dos direitos, né? Porque tem uma fixação prévia e clara de direitos e deveres. A segurança dos direitos com a garantia do respeito aos direitos fundamentais. É um segundo eixo importante. E um terceiro, que é a possibilidade dos direitos, porque ela garante o quê? O acesso aos indivíduos a todos os meios garantidores necessários. E aí a gente vê
por que nós temos que ter comissões de direitos humanos? Porque mesmo com essa declaração, com esses 3 eixos, a gente vê que a garantia de acesso está sendo violada constantemente. A segurança dos direitos e o respeito a esses direitos fundamentais está sendo violada constantemente. E a certeza dos direitos, a maioria das pessoas, né, por conta de não se apropriar tão fortemente da sua cidadania, sofre com isso. Muita gente ainda acha que cidadania é só uma questão de acesso a voto, a decisão de quem irá nos representar. E é por isso que as políticas públicas, muitas vezes, elas são determinadas em instâncias de poder sem a participação dos protagonistas. Por mais que nós tenhamos, e a gente já vai ver um pouco de Brasil, e acho que Semiramis que vai pegar bem essa parte, a Tati, César, temos uma série de instâncias de controle social, como nós somos pouco atentos e como na nossa formação não aparece. A queixa aqui é de graduação, e eu acho que é ensino médio que devia fazer isso. O fundamental traz toda uma bagagem, o médio devia preparar a gente para a vida, e se é para preparar para a vida, tinha que ter noção muito clara dos nossos direitos, de como funciona o Estado, de economia, enfim, isso é uma briga antiga, mas nós vamos seguir pedindo que a educação nos prepare melhor para todas essas questões. E aí eu trouxe aqui, olha, procurei uma bandeirinha brasileira que tivesse mais do que meninos, mas ainda temos essas questões do empoderamento das mulheres, ainda não aparece, eu não tenho habilidade suficiente para montar uma bandeirinha que tivesse meninas também. Mas assim, aí eu trago a questão um pouco mais para o Brasil, e eu fui bem superficial nisso, porque obviamente os movimentos sociais e lutas de classe aparecem fortemente com a questão dos direitos humanos. No Brasil a gente tem marcos históricos da abolição da escravatura, que é anterior, temos a conquista do voto feminino, a redemocratização do país, o movimento das diretas já, e eu definitivamente parei aí. E parei aí porque eu acho que depois daí a gente tem que discutir muito do que vem acontecendo nesse país. Eu não consigo perceber, depois do movimento das diretas já, grandes atuações, Sandra. Obviamente, se você for para a literatura, e aí vocês vão ver as referências bibliográficas que eu pesquisei, existem bastante pessoas que têm outros marcos históricos, mas na minha percepção, a gente para aí. A Constituição da República de 88 é um marco muito grande. Eu ainda sou das antigas, quando eu fiz direito eu estudei a outra Constituição. Ela tem uma diferença muito grande, tanto que essa Constituição é chamada de Constituição Cidadã. Então, ela abarca e abraça muito mais, mas eu também não quero me delongar muito nessas questões, porque os meus colegas vão falar mais sobre isso. Então, assim, o exercício de cidadania, então nós estamos falando da cidadania, mas do exercício pleno de cidadania, acho que faltou essa palavra aí, desde posicionamento frente à atuação estatal, defesa dos direitos dos quais nós somos sujeitos de direito. E nós moramos e vivemos num Estado democrático de direito, no papel. Porque um Estado democrático de direito implica numa série de condições, muitas delas atualmente extremamente violadas. A pior e principal delas é que um Estado democrático de direito é laico. Então, só aí, não preciso dizer mais muita coisa, porque eu não andei depois das diretas já, participação nas instâncias de controle social. Se eu sou sujeito, se eu sou uma pessoa sujeita de direitos, enquanto cidadã, e eu vou atrás dos direitos que me cabem e que não estão sendo respeitados, eu devo também fazer parte
do monitoramento, do acompanhamento, que é muito do que a gente vai ver dos movimentos sociais, da participação, das instâncias de controle, enfim, naquilo que a Semiramis disse que nós não iremos dar conta hoje, mas que com certeza teremos que seguir num outro instante. E aí eu pus voto, e eu pus apenas, sem nenhum demérito, o voto, né, e o voto direto como nós temos, e o voto direto e secreto, ele realmente é um avanço e é um marco histórico importantíssimo. A minha ênfase em ser apenas uma etapa do processo de cidadania é que, assim, ele é um passo que deve refletir a eleição de alguém que representa aquilo que você, enquanto cidadão e cidadã, visa, né? Pensa, espera, que contempla a tua sensação e o teu sofrimento na base. Eu não utilizei esse slide hoje, até acho que é porque as pessoas estão cansadas de verem trabalhar com ele, mas assim, a maioria das políticas, elas são construídas em níveis mais federais, internacionais. Aqui tem uma série de pessoas que falaram do interesse, né, trabalho com pessoas usuárias de drogas, é um campo muito forte na minha vida, aliás, né? Bem forte. E elas não levam em conta os protagonistas. Dificilmente as políticas públicas são construídas ouvindo aqueles que serão os maiores objetos, né, dessas políticas, e por isso que a gente precisa fortalecer muito a nossa atuação enquanto atores sociais, cidadãos, né? A cidadania é o que nos dá, é a nossa maior condição de poder, né? Quando eu cidadã, me junto com outros e fortaleço um grupo e me organizo, seja numa organização de bairro, seja junto a um conselho, seja junto a um movimento que atua no país, ou que tem uma atuação, né, na construção das políticas internacionais, porque muitas delas são lá com o martelo batido pelas Nações Unidas, eu só potencializo o meu poder de exercer algum tipo de influência na construção das políticas públicas, né? Então, o voto é muito importante, mas a participação cidadã também. Eu trouxe esse parecer sobre a educação porque, particularmente, a educação me parece que é uma chave que a gente não virou como deveria, né? Um país que realmente investe em educação, que nós começamos a conversar um pouquinho aí sobre isso, e qualifica, né, dá poder para as pessoas, dando acesso a reais informações, a informações que realmente vão empoderar os indivíduos, esse país vai alavancar e vai trabalhar fortemente nas questões da política pública. A gente viu recentemente o Uruguai protagonizando aí uma mudança forte na política sobre drogas, e eles envolveram vários ministérios, mas quem sediou esse movimento foi o Ministério da Educação. E o ministro da Educação era um professor de ensino fundamental, ou seja, alguém que conhece desde a base, né? Temos uma professora, pelo menos mais alguém. É aí que a gente tem que alavancar. E esse item diz que todas as leis protetoras, elas são ineficazes para gerar a grandeza econômica do país. Todos os melhoramentos materiais são incapazes de determinar a riqueza se não partirem da educação popular. A mais criadora de todas as forças econômicas, a mais fecunda de todas as medidas financeiras. E geralmente, quando nós estamos batalhando por alguma coisa, assim, não tem recurso. Não tem recurso. Né? Então, eu trouxe especificamente esse, porque, veja, a educação popular é uma grande ferramenta para justamente a repercussão do sucesso financeiro. E isso é uma grande falha no nosso país. E aí trouxe o ciclo, né? Cidadania nunca estará dissociada de direitos humanos, de democracia,
de ética, não posso deixar de falar de ética, ela perpassa todo essa viagem curta, né, encurtada e histórica que eu fiz, e obviamente a educação. Então esse ciclo, ele necessariamente deve caminhar junto. E aí eu trouxe, obviamente, Paulo Freire, não poderia deixar de citá-lo, e eu vou ler, se vocês quiserem ler junto comigo. De nada adianta colocar nos estacionamentos placas com vagas reservadas para idosos e deficientes. De nada adiantam placas para não pisar a grama. De nada adiantam cestos de lixo nas ruas, escolas, etc. É hora de ensinarmos aos nossos jovens e crianças noções de cidadania que não se aprendem em livros, mas pelos exemplos. E isso cabe a nós, professores, pais, familiares, conselheiros, psicólogos, estudantes, cidadãos. É hora de mostrar-lhes que a limpeza das ruas e das escolas não é responsabilidade apenas do poder público ou de seus diretores, porém de todos nós. Exemplos ensinam mais que palavras e discursos. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho. Eu quis trazer essa fala do Paulo Freire porque ela é inclusiva, né? Então nós estamos falando das políticas públicas e nós não vamos falar deles, o governo, vamos falar de nós, neste governo, porque este governo é o espelho da representação de nossas escolhas, né? Então, qual é a nossa responsabilidade? E mesmo que não tenha sido o seu voto, foram votos de alguns cidadãos e cidadãs, colegas e compatriotas seus, que, né, então nós vamos usar o pronome na primeira pessoa do plural. E, como eu botei Eleanor lá, eu também acho que é muito importante de mencionar a questão dos direitos humanos. Por quê? Porque a gente vê assim, os ativistas de direitos humanos, lá vem esse povo ativista de direitos humanos, né? A pessoa já pensa em cadeia, em rebelião, em bandido, em defesa. Direitos humanos, óbvio, né? Tão óbvio, está falando do direito da pessoa. Só que existem grandes transgressões de direitos humanos, existem pequenas transgressões de direitos humanos. Todas elas são violações de direitos humanos. E nós, às vezes, não nos apercebemos que elas estão muito mais próximas e acontecendo do nosso lado, e a gente deixa passar. E a Eleanor traz isso muito bem. Ela diz, afinal, onde começam os direitos universais? Em pequenos lugares, perto de casa, tão perto e tão pequenos que eles não podem ser vistos em qualquer mapa do mundo. No entanto, estes são o mundo do indivíduo, a vizinhança em que ele vive, a escola, a universidade que ele frequenta, a fábrica, a quinta ou o escritório em que ele trabalha. Tais são os lugares onde cada homem, mulher e criança, e eu adoro porque ela nessa época já falava, cada homem, mulher e criança, procura igualdade de justiça, igualdade de oportunidade, igualdade de dignidade sem discriminação. A menos que esses direitos tenham significado aí, nesses lugares tão perto da gente, eles terão pouco significado em qualquer outro lugar. Sem a ação organizada do cidadão para defender esses direitos perto de casa, e aí parabéns, Tadeu, que está, né, organizando o seu bairro, ou ajudando nessa organização, nós procuraremos em vão pelo progresso no mundo maior. A minha fala encerra aqui, nesse momento pelo menos, com essa mensagem, né? A gente tem que começar justamente a olhar, opa, aqui, né? Eu enquanto cidadão, o que eu tenho feito, né? E aqui do lado, na minha casa, na minha escola, e em todos esses lugares aí. E aí, essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei, e como eu disse, tá tudo bem disponível para a consulta. Perguntas, questões?
que o mais importante é justamente isso. Conversar com os nossos filhos, né, com os nossos colegas, né, conceituar algo que eu sei, dividir o meu conhecimento, não ser egoísta. Então, eu acho que a proposta, esse início assim, foi interessante. Né? A questão de básica, trazer nossos filhos, se pode trazer, né? Traz, participa. Né? Acho que isso é o mais importante. Eu achei, fiquei muito feliz com esse seu início. Eu queria perguntar como você acha que os psicólogos podem contribuir no seu trabalho do dia a dia, né, nas múltiplas formas de trabalho que o psicólogo tem, como eles podem contribuir para, enfim, para a constituição, para o assentamento, para a consolidação dessa noção de cidadania. Então, como trabalhar e construir cidadania através do dia a dia do trabalho do psicólogo? Muito obrigada pelo desafio. Eu acho que começa por momentos como esse, né? Então, assim, primeiro começa pela nossa apropriação de cidadania, né? Dentro da nossa casa, respeitando, conhecendo as questões e os marcos legais. Então, se eu tenho idosos, né? Como é que os idosos devem ser tratados, se eu tenho crianças e adolescentes, conhecer mais do que o que a gente estuda na graduação de psicologia, mas que é o nosso dia a dia, para poder entender um pouco mais como e quando algumas violações estão sendo cometidas. Na questão das famílias, reconhecer que mesmo que um cidadão ainda não podendo votar, uma criança e um adolescente são cidadãos. Eles só não têm ainda direito a voto, né? Mas que em alguns momentos históricos se associou a isso, mas são cidadãos. Reconhecer o direito de todas as outras pessoas, e aí nós temos aqui pessoas que falaram que trabalham com medidas socioeducativas, que trabalham ou irão trabalhar com pessoas com privação de liberdade, e a privação de liberdade ela retira alguns dos direitos, né, das pessoas que estão em privação de liberdade, mesmo quando elas ainda não passaram por julgamento, né? Porque nós temos os presos provisórios, que são aqueles presos que não têm direito a habeas corpus, entre eles todos aqueles que estão sendo acusados de tráfico, por exemplo, e eles só compõem atualmente 40% da população carcerária, só. Né? E estão lá, privados disso. Então, o psicólogo que está atuando nesse sistema reconhecer, né, como me disse uma ativista que trabalha diretamente com população carcerária, ter aquela senha do olhar, o olhar que olha para o outro sem julgamento e acolhe. Então, como psicólogo, atuar, né, como psicóloga na clínica, saber diferenciar muito bem que enquanto você está se posicionando profissionalmente, você deve pegar todo o teu arcabouço técnico, todas as tuas habilidades de vida e os valores que te constituíram enquanto um cidadão e um ser humano, né, cidadão, não cruzar de forma alguma os limites que são da esfera da intimidade pessoal com a profissional. Eu acabei de fazer uma crítica séria ao Estado Democrático de Direito por não ser laico. A psicologia precisa necessariamente ser laica, né? As instâncias têm que ser diferenciadas. Então, a atuação do profissional dentro de todo e qualquer serviço, na universidade, no consultório, no bairro, né? Você vai estar como cidadão lá, mas você é um cidadão que é psicólogo, né? Você vai se posicionar como nesse momento. Então, saber primeiro que tipo de posicionamento você está tomando naquela iniciativa ou naquele momento. Você está agindo como mãe, então você é mãe, né? Você vai usar alguma das coisas porque, veja, nossa vida nos faz, nós somos, né, a construção, né, nós somos o resultado da construção diária de uma série de questões, mas saber como aplicar essas coisas. Então, as estudantes que estão aqui presentes, replicar isso para os colegas, observar que às vezes, e muitas vezes, estão acontecendo algumas situações
de violação de direitos e que não estão tão na moda e que não estão tão visíveis às vezes, né? Nós temos alguns estigmas muito fortes que precisam ser desconstruídos. Então, essa atuação, eu acho que nós temos que estar atentos em todo e qualquer momento. E a psicologia, como ela tem uma transversalidade, né? Veja, todos os espaços, eles de alguma forma interagem, todas as profissões, né? A psicologia trabalha com a pessoa, né? Com o empoderamento dessa pessoa, independente do espaço que esse psicólogo e que essa psicóloga está. Então, lembrar que se você reconhece a sua cidadania e o seu empoderamento e se apropria dele, você consegue passar melhor isso para as pessoas. Tentar ativar, sabe, eu não sei como é que eu vou dizer isso, mas é um foguinho interno, uma vontade, esse desejo de ser e fazer e construir, e essa noção de que você enquanto pessoa, mas você é muito mais enquanto grupo, né? Por isso, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos, nós não temos só psicólogos e psicólogas na Comissão de Direitos Humanos. Todo e qualquer profissional é muito bem-vindo para trabalhar e vir como convidado, e nós temos vários, e principalmente todos os protagonistas, né? Então, o que vai discutir um núcleo sobre população de rua se a gente não tem morador de rua discutindo junto? Né? Nós vamos discutir sobre as pessoas que falam por eles, dar voz, ajudar a empoderar as pessoas para virem e falarem, para se colocarem, para expressarem quais são os seus desejos, e que muitas vezes a política não está refletindo isso. Eu acho que é uma dos fundamentais deveres da nossa profissão. Obviamente sempre baseados, né, nos princípios que estão ali. Vocês lembrem que eu coloquei a ética, né? E assim, nós temos um código de ética com princípios fundamentais muito bem estruturados e que nos respalda bastante. Trabalhar nisso. Mas lembrar que todo psicólogo deve ser um ativista, pelo tipo de inserção e espaço que a gente tem na vida das outras pessoas, e que muitas outras profissões não têm, né? A nossa conversa é muito papo reto, o acesso à intimidade. Eu acho que é importante. Mas lembrar, né, de trabalhar sempre baseado nas evidências científicas, no nosso código de ética. E, obviamente, né, eu espero que, vamos fazer a campanha do amigo. Todo mundo que está aqui traga mais um amigo. Se for psicólogo ou psicóloga, que ótimo, mas se for um amigo ou uma amiga que você identifica que está em alguma situação vulnerável ou que pode acrescentar alguma coisa, traz para a roda, vem trabalhar com a gente, as nossas portas estão sempre abertas. E isso é uma coisa que nós identificamos enquanto campanha ainda, né, Semiramis, que é conselheira também, e nós estamos trabalhando fortemente para que essa participação cidadã se amplie cada vez mais. Nossa, eu já discursei, eu não respondi. Essas coisas não podem dar muita chance para mim. Por isso que eu perguntei. Onde eu estou? Posso falar sem? Olá, bom dia a todas e a todos. Meu nome é Jaqueline e eu sou musicoterapeuta, também estudante do mestrado em Direitos Humanos, e eu queria trazer, né, uma reflexão a partir, acho que, da unidade que a gente tem enquanto trabalhadores das políticas públicas, né? Acho que psicólogos e assistentes sociais, enfim, os diversos, os musicoterapeutas, os terapeutas ocupacionais, enfim, pensando a partir de classe trabalhadora, né? A partir de um coletivo de trabalhadores que no cotidiano das suas ações desenvolvem um trabalho de enfrentamento à situação de vulnerabilidade e risco social. E o que eu queria trazer, assim, é mais, na verdade, uma reflexão que eu tenho, né, me ocupado nos últimos tempos, no sentido de pensar a organização dos movimentos sociais nesse panorama, e como que a gente vê
a questão, né, das autarquias, que são os conselhos, nesse contexto, né, de certa forma, que tem uma representação do Estado, e como que vocês, enquanto psicólogos, têm feito esse enfrentamento, né, no sentido de que a gente vive, na atualidade, um avanço de ideologias conservadoras, né, que a todo momento tem nos desafiado, né, e que na prática a gente vê que entre essa própria classe trabalhadora existem divergências do projeto ético-político das profissões, né? Quando a gente vai se organizar coletivamente para produzir uma nota sobre algo que é consensuado nacionalmente, a gente tem dificuldade de levar à frente, né? Porque dentro do próprio campo existem disputas. Então, assim, é mais uma questão, assim, no sentido de como que a gente se articula com isso, como que vocês têm se organizado, né? Nesse sentido, de fazer esse enfrentamento a essas ideologias que a todo tempo está se implementando, né, através das políticas que segregam, que violam os direitos humanos e que, na verdade, não empodera, que não são afirmativos, enfim. Como que tem sido esse trabalho, assim, a partir da visão do Conselho Regional de Psicologia? Obrigada. Obrigada a você. Eu vou começar a responder enquanto plenário, você já fica com o microfone, César, porque essa parte é a tua. É a sua. Que ela já trouxe uma questão que a gente vai trabalhar durante o dia. Enquanto esse plenário, nós não estamos nos esquivando de nada. A gente está, como é que é a expressão, matando no peito. Então, vestindo armadura. A gente tem o César, que é o nosso assessor de políticas públicas, e que vai falar um pouquinho depois. Enquanto plenário, nós temos essa abertura, né, de participação, de acolhimento e uma busca ativa de violações. Então, nós estamos sempre de olho em quais violações estão acontecendo aonde e estamos fazendo incidência política. Como a gente faz essa incidência política? Através de posicionamentos, né? Então esse plenário tem 2 posicionamentos bem fortes já colocados. Um deles é sobre a legalização do aborto, né? Nós definitivamente defendemos os direitos humanos e um dos direitos fundamentais garantidos por Constituição é o da escolha, da livre escolha. Então, desde que você não fira a terceiros, da sua própria intimidade, escolher as coisas que você faz com o seu corpo. Então, a partir daí, a gente saiu com esses 2 posicionamentos, um sobre a legalização do aborto, está no nosso site, outro sobre a questão da política de drogas, né, nos colocando como antiproibicionistas. E aí eu vou explicar um pouco... Tem a nota da assistência social. Já chegamos lá. Não, é só para complementar. Não é que eu vou falar desse, nós temos mais algumas notas. Mas veja, então, enquanto antiproibicionistas, defendendo o quê? Que sob o aspecto jurídico legal, nós entendemos que os danos que refletem na saúde são imensamente majorados pela guerra às drogas. E nós nos colocamos contra a guerra às drogas e claramente na concepção mais pura e firme do termo, né? Porque a gente vê muita banalização. Quem é antiproibicionista é favorável ao uso de drogas. Não, essa confusão aqui não existe. Nós defendemos, então, o direito de escolha, a instrumentalização de todas as pessoas com evidências científicas para que elas possam tomar melhores decisões a partir do seu empoderamento e sua autonomia, e que possamos enfrentar melhor as questões de prevenção, tratamento, visando, então, o acolhimento das pessoas que são usuárias, nesse caso, e estão em sofrimento, né? É consenso na categoria? Não. Não é consenso na categoria, não é consenso no país, mas, veja, em questões de autarquia, o plenário, né, faz esse tipo de movimento e tem essa liberdade, vamos dizer assim, essa competência de se colocar e tratar o tema e trabalhar o tema e chamar todos os psicólogos e psicólogas para comporem nessas questões. Nós temos outras,
com todas essas derivações que vem acontecendo agora, então a gente vai chamando a categoria para discutir. Então, tem algumas notas que nós fizemos, notas de repúdio em função a algumas situações. Nós temos incidência política com os projetos de lei que estão tramitando, e muitos deles são extremamente, inclusive, invasivos no sistema conselhos, porque além deles quererem legislar coisas externas, querem sustar resoluções da psicologia, e o legislativo tem um papel, o sistema conselhos, e não só de psicologia, né, os conselhos profissionais têm outro papel, então com a insistência na cura gay, por exemplo. Então a gente faz bastante incidência política, com esse desmantelamento da saúde, essa terceirização, então a gente está chamando aí, e aí eu vou passar um pouco para a Semiramis e para o César, a discussão em cima das comunidades terapêuticas, né, que faz esse acolhimento e está sendo terceirizada nesse sentido, mas é mais assim, Jaqueline, né? A gente trabalha com a incidência política, amadurecendo as questões que estão acontecendo, discutindo, chamando a categoria para conversar, para agrupar nessas inúmeras comissões que trabalham aí de uma forma bastante integrada, e aí, quando necessário, a gente faz um posicionamento claro, que inclusive dá respaldo, né? Nós tivemos muitos retornos dos professores, né, em função do posicionamento do conselho. Puxa, eu posso falar em sala agora baseada num posicionamento do meu órgão de classe. Isso é bem importante. Acho que você dá uma complementada com as outras notas. Se vocês deem uma passeada lá no site, vocês vão ver que, olha, a gente tem tido trabalho, porque você dorme de um jeito e acorda violações. Eu acho que é bem isso, né? Você dorme e acorda e você vai se questionando com relação a algumas questões. Nós temos, por exemplo, a questão da assistência social agora, a gente tem uma nota que está para sair com relação ao desmonte das políticas relacionadas à assistência social. Nós temos uma nota com relação à questão de saúde mental, que também está para sair. Mas por que não sai logo? Porque construção do texto, né, coletivo, que depende da aprovação da plenária, né? Não é, esse Semiramis agora vai escrever um texto maravilhoso. Não é isso. Tem que passar pela comissão, tem que discutir com a diretoria, tem que passar na plenária. Então, a gente tem a discussão das comunidades terapêuticas que nós precisamos fazer. Elas existem, elas estão aí, nós temos profissionais trabalhando, nós precisamos qualificar esse debate, porque senão nós vamos ficar eternamente na Guerra Santa. Não precisamos, no meio de tantas guerras, a gente não precisa de mais uma, especialmente uma guerra santa, porque atrás disso vem a questão da laicidade, vem outras questões atreladas, né? A ocupação de espaços de controle social, nós temos cadeiras em alguns conselhos, né? Alguns nós não temos cadeiras, então a gente vai atuar como observador e vai fazer incidência através do direito de voz que a gente tem e com os parceiros que a gente tem, que são conselheiros e que a gente sabe que pode contar para que a gente faça a incidência no voto. Acho que daí o César tem mais essa clareza de qual é o nosso mapa de inserção nas políticas públicas enquanto controle social. E, enquanto conselho, por exemplo, agora está acontecendo uma questão relacionada à saúde mental em Curitiba, nós vamos chamar uma conversa com a Secretaria de Saúde. Nós queremos saber o que de fato está acontecendo e colocar o nosso posicionamento. Então, temos trabalhado, é um trabalho árduo e duro, porque não é consenso na categoria, né? A gente às vezes ouve críticas com relação a mas vocês, né, são contra a vida, né? E aí a gente tem que sentar e discutir, mas a gente entende a pluralidade da psicologia, dos seres humanos, mas a psicologia enquanto ciência tem como molde a defesa intransigente dos direitos humanos. Está no nosso DNA de psicólogo, então a gente não pode fugir a essa discussão. Acho que César... É uma trabalhadora já da saúde, da assistência, das políticas de direitos humanos, de direitos sociais, em formação, estudante de psicologia, que é estagiária aqui da nossa assessoria técnica. A gente trabalha junto nas políticas públicas. Você está em que período? O último ano, enfim.
Nós deu uma briga. Não deu uma briga para ver quem vai entregar. Vai ser quase a entrega do Oscar. Mas enfim, não, já que nem assim, conversando com a tua fala, eu acho que as conselheiras apresentaram bem, assim, né, um pouco do que o conselho tem feito, as posições, enfim. Eu acho que por mais que a psicologia tenha no seu DNA a defesa intransigente dos direitos humanos, isso é uma permanente disputa, assim. Eu tenho uma perspectiva de que, enfim, a psicologia não é essencialmente assim. Ela é um instrumento. E aí ela como instrumento vai ser utilizada de uma forma ou de outra, e é um pouco essa disputa que se dá no decorrer da história, desde que a psicologia surgiu e para que ela surgiu, enfim. E é um pouco essa disputa, assim, sobre quem opera a psicologia é que vai dando o tom do que ela vai se tornar. Se ela vai ser um agente que vai enfrentar, por exemplo, as violações de direitos humanos, enfim, ou vai ser um agente que vai contribuir para assentar, consolidar, cristalizar essas violações. A gente vê, por exemplo, operadores da psicologia, psicólogos, enfim, que contribuem para que violações de direitos humanos e violências e opressões se consolidem. A gente tem, por exemplo, o discurso das terapias de reversão de orientação sexual, que é o nome técnico e bonito para cura gay, que é, enfim, defendida, está no bojo da categoria. Tem setores da categoria que fazem essa defesa. Então, a psicologia é um instrumento que está em disputa. Assim. O que eu acho que esse plenário avança e o próprio Conselho Regional de Psicologia avança é porque isso é um pressuposto. Né? Aqui existe um pressuposto de que nós devemos contribuir para que a psicologia se fortaleça como um instrumento de enfrentamento a essas violações, enfim. A psicologia não é uma ilha também, né? Ela não se faz em si sem conexão com o movimento histórico, com o tempo histórico em que ela é praticada, em que ela existe. E esse tempo histórico é um tempo histórico de avanço, eu concordo, de retirada de direitos, enfim, de supressão de direitos, porque tem um Estado, enfim, a gente não fala de governo, mas existe um Estado que opera nesse sentido. Eu não vou falar tanto agora, porque justamente minha fala depois do almoço vai ser sobre Estado, sociedade, relação público-privado e as formas como a sociedade se organiza com relação ao Estado, então a relação mais indivíduo-Estado e a relação mais coletiva, e aí tem essas expressões, né, entre trabalhadores, então enquanto classe trabalhadora ou enquanto trabalhadores em movimento, nos movimentos sociais ou nas suas organizações de trabalho, nas ONGs, no serviço público, enfim. Então isso eu vou falar um pouco de tarde, então talvez não vou dar muito spoiler de como vai ser, mas acho esse debate sobre como a gente opera a psicologia para enfrentar ou consolidar essas violações, acho que é um pouco eu não entendo como uma coisa essencialmente, naturalmente, a psicologia não, eu acho que ela é um instrumento que está em disputa e eu, enfim, acho que está bastante claro, enfim, bastante nítido que tanto esse plenário quanto o conselho, de forma geral, e não só o conselho de psicologia, né, mas o conselho, por exemplo, de serviço social, tem outras profissões da própria OAB que operam nesse sentido de, enfim, de enfrentar essas violações de direitos humanos, de entender que fazem isso dentro de um tempo histórico que enfim, que constrói, inclusive, essas violências, né? Que precariza as condições de vida da sociedade, de forma geral, então, né, com todas essas reformas e com as medidas de austeridade, enfim, precarizam as condições de vida das pessoas e também precarizam as condições de vida e de trabalho dos próprios psicólogos, porque somos pessoas e somos produtos do nosso tempo histórico, nós somos, todos aqui somos trabalhadores, ou, né, então, assim, nós também temos as nossas próprias condições de vida precarizadas nesse sentido, assim. Não só economicamente, mas também porque as nossas identidades são precarizadas nesse contexto. Então, por exemplo, eu sou um psicólogo, trabalhador e também sou um psicólogo gay. E aí? Né? A minha identidade também é precarizada nesse sentido porque eu vivo com a violência homofóbica, enfim. As mulheres, os jovens, enfim, né? Assim, então é um pouco isso, assim. A gente é meio produto do nosso tempo, mas também reage a isso usando o nosso instrumento, que é a psicologia. Acho
acho muito importante tanto o questionamento da colega ali que se expressou de uma forma tão ampla, tão detalhada, e a resposta da Sandra e do César, porque também me chamou a atenção que você colocou só até diretas já, né, em função de que hoje nós vivemos um momento muito crítico na questão do Brasil em si. Né. Vamos falar de questões de mundo, mas em termos nacionais é muito crítico, assim, do ponto de vista, além do Estado, da própria manutenção dos governos, da confiabilidade em relação ao processo democrático, trabalho entre os três poderes, os conflitos entre os poderes maiores. Mas eu gostaria assim, de puxar um pouquinho para uma coisa que está nos afetando mais imediatamente no dia a dia, né? Exemplificando, essa semana eu visitei uma unidade carcerária aqui, próximo da delegacia que corresponde ao atendimento do bairro do Alto da 15, e ali estão detidas apenas mulheres. E conversando com os policiais, né, das 20 detidas, apenas uma transgrediu no sentido assim que o seu crime, etc., nada tem a ver com drogas. Todas as outras estão presas, estão detidas por transgressões de furto, roubo, agressões, etc., em função da dependência química. Então são pessoas que sofrem da dependência química, mas transgridem, cometem crimes comuns, como origem a dependência química. Então, aí eu fui olhar um pouquinho mais atentamente essa questão da dependência química. A dependência química é extremamente grave, praticamente eu afirmaria que é uma epidemia no Brasil em relação a isso. E nós não podemos fugir da nossa história, da nossa constituição como pessoas, como nação, como civilização, mas nós estamos diante de um fato, na minha posição, de que ele transcende a questão ideológica. Mas como o debate hoje político é muito intenso, os meios de comunicação têm sua posição ideológica, as pessoas começaram a olhar para essa questão do que é política, o que é ideologia, nem se sabe bem o que é, mas já estão se posicionando, e aí me pareceu que acabou ficando um impedimento na posição, por exemplo, o CRP não ficar apenas como um patrulhador, né, da questão do direito humano, mas também de buscar soluções em relação à epidemia do consumo da droga, da dependência química. Mas dá mostra real, sim. Há poucos dias atrás, a Prefeitura de Curitiba, ela desfez uma mini Cracolândia num bairro da região de Curitiba. Mas daí ela desfez essa Cracolândia, resolveu? Não resolveu. Você criar um gueto, como também, por isso que eu insisti na questão que transcende o ideológico, independente de esquerda, independente de direita ou de centro, há um problema grave de saúde, é saúde mental, psíquica, emocional, enfim, várias definições, dependendo da tua corrente de autor. Mas você criar um gueto para consumo de drogas, ou você explodir o gueto e pulverizar a cidade, não resolve nada a dependência química. E eu sinto falta, assim, no sentido de orientações para nós, né, enquanto psicólogos, de como enfrentar essa questão da dependência química, tanto para os dependentes no sentido individual, como também no sentido coletivo. Uma pessoa até me falou, sim, quando eu estive lá na Cracolândia, aquilo parecia o Walking Dead, né, a pessoa sempre aterrorizada, assim, da cultura pop, essas produções artísticas, há uma comparação imediata, né? Parecem zumbis as pessoas que estão ali atrás do seu crack e só querem o seu crack. Quase se desumanizam. E justamente o nosso trabalho é ao contrário, de verter para a humanização. Acho que em duas linhas. Uma de recuperação dessas pessoas, da sua humanidade, e outra, de não permitir que aqueles que não sofrem da dependência química também não se desumanizem de olhar para aqueles que são dependentes como não humanos. Eu não vejo assim, uma proposta, não consegui enxergar ainda uma luz em relação do CRP, não apenas no papel de patrulhador, porque é feito em relação ao direito humano, mas de soluções para essas crises graves que, repito, transcendem um aspecto ideológico. A droga, a dependência química, ela afeta o Brasil, ela afeta o mundo, né? E os países estão tentando soluções para isso. E já se percebeu que guetos não resolvem, né, um local específico, como também pulverizá-los, espalhá-los, fingir que eles não existem, também não resolve. Embora tenha havido em 2010, até no sentido aqui do Brasil, né, o PAC do crack,
onde houve uma proposta de ações para se combater essa dependência química tão forte, mas aparentemente não surtiu efeito, não sei se o que faltou, foram lacunas, discussão. Então, onde que anda o papel ativo do CRP para tentarmos enfrentar esse problema que nos aflige tanto e que esbarra na nossa cara quando você vai à delegacia e vê que as pessoas estão presas, não porque roubaram, mataram, etc., não, mas porque elas reagiram em função da sua dependência química. Eu acho que você está trazendo questões que são muito importantes e que, primeiro, tem que ter marcos muito claros, né? Um conselho, né, no caso o Conselho Regional de Psicologia, seja qual região for, ele se pauta por um sistema conselhos e por legislação específica. Ele não deve, né, eu não uso não pode, porque infelizmente, né, as coisas que não devem geralmente incluem o pode. Né? Você não deve fazer, então nós nos pautamos por isso. Então ele não deve ser nem ideológico, nem partidário. Então, quando nós tomamos algum tipo de ação ou posicionamento, não é vínculo. Às vezes coincide de ter algum movimento, por exemplo, político-partidário, caminhando no mesmo sentido, mas o conselho e as decisões dos conselhos, do conselho, por exemplo, deste plenário, ele é apartidário. Né? E nós nos baseamos no quê? Primeiro, nessas premissas, e até porque nós estamos, de alguma forma, orientando, disciplinando a categoria, nós temos que ser o modelo, né? Então, nos pautar no que a legislação diz que é nosso papel e pode ser nosso papel. Nas evidências científicas, por exemplo, existe pouca pesquisa atualmente no Paraná, mas os últimos números paranaenses de sistema carcerário feminino mostrou 80% das mulheres, é muito acima da média nacional. A média nacional está mais baixa, em torno de 60%. O que nós temos feito? Nós temos feito exatamente isso. Nós temos buscado dimensionar, através das chamadas dos profissionais que trabalham com isso, dos números e das pesquisas, né, e das fontes de pesquisa, exatamente o que está acontecendo, quem está trabalhando aonde com o quê, de que forma nós podemos ajudar a potencializar esse tipo de serviços, de estrutura, instrumentalizando ou ajudando a favorecer a discussão sobre essas coisas. Né? Quando você vai para populações concentradas, você vai numa delegacia, você vê esse reflexo do que é o sistema carcerário. Mas quando você vai para a população, e aí você pega os dados do Escritório das Nações Unidas da Drogas e Crime, que é quem pesquisa isso, você vai ver que 6% dos usuários de drogas têm problemas com o seu uso. E aí você pensa, nossa, só 6%. Né? E puxa, só 6%. Mas 6% é muita gente. E quando essa muita gente está concentrada, obviamente aumenta um pouco mais a visibilidade. O que nós sabemos? Nós sabemos que nós precisamos de chamar mais os profissionais, que é o que a gente tem feito insistidamente, né? Todos os que estão ou sofrendo, afetados, ou trabalhando, ou de alguma forma vivenciando isso nas suas famílias, enfim, para vir discutir. Nós sabemos, e por isso a nosso posicionamento antiproibicionista, que um dos grandes fatores dos guetos e da falta de busca e manutenção dessas pessoas nos serviços de apoio e acolhimento é o medo da ilegalidade, que majora muito esses danos. Então, nós nos colocamos nesse lado em função de diminuir os danos em consequência do uso, e inclusive defendendo como antiproibicionistas que todo o dinheiro, que é muito dinheiro usado em repressão, seja revertido em prevenção, em intervenções e campanhas e tratamento. Agora, para isso, nós precisamos dessas discussões mais fortes e mais ampliadas com a categoria envolvida, como eu disse, direto ou indiretamente, e com os usuários, sendo eles usuários problemáticos, né? Porque usuários praticamente todos nós somos. Eu estou com uma Coca-Cola acabada ali, já querendo ir buscar a próxima.
né? E o cafezinho está lá fora. É óbvio que eu estou falando de substâncias com um nívelzinho de cafeína desse tamanho, mas aí a discussão do álcool, né? Vamos lá, nós estamos no mês de prevenção de suicídio. O que mais mata jovens nesse país? Acidentes de trânsito envolvendo álcool e suicídio, né? Então aí as políticas de drogas lícitas, então quando a gente se coloca antiproibicionista, a gente não está querendo só botar o dedo nas políticas públicas das ilícitas, das lícitas também. A política de drogas desse país é uma droga, né? E a vida da maioria dessas pessoas que estão nesses guetos, geralmente estão nesses guetos porque a maior droga na vida delas é a vida delas. Então, essas discussões nós temos que fazer, né? E aí é complicado, eu não posso nem ficar me alongando muito, porque a Semiramis tem que falar um monte de coisas, mas eu digo que a Comissão de Direitos Humanos se reúne no dia 29 próximo, às 18h30, e o Núcleo de Drogas né, também está disponível. A gente sempre está com as nossas reuniões sendo disponibilizadas e, por exemplo, uma contribuição sua e de todos os outros e outras aqui presentes é muito importante para a gente consolidar isso. Quais foram os recursos utilizados, as estratégias utilizadas que tiveram sucesso? Por exemplo, o projeto de braços abertos da Cracolândia foi eleito como uma das melhores práticas internacionais. Um mês depois, a gente viu aquele absurdo que aconteceu lá. E tem algumas pessoas lá que estão ainda em estado zumbi, mas tem uma série delas que durante a intervenção estavam desesperadas porque não conseguiam chegar nos seus lugares, né, onde elas estavam alojadas, para buscar seu documento, porque tinham exames agendados para serem feitos na unidade de saúde. Então, esses trabalhos, eles avançam. Agora, o que a gente tem que ter claro é soluções que resolvam é utopia. A gente tem que trabalhar com o pezinho no chão. O que é que nós temos? Nós temos pessoas que buscam prazer em função de uso de substâncias variadas e de diversas formas e níveis. Né? Como que nós podemos instrumentalizar a nossa categoria para acolher melhor essas pessoas? Como nós podemos trabalhar com a sociedade para não olhar esse usuário problemático como um criminoso, um bandido, né? Enfim, essas são as discussões que a gente faz e é papel do Conselho, sim. Agora, também é papel do Conselho envolver as IES, né, as instituições formadoras, para trazer mais essa discussão para dentro de todo o processo de formação e, enfim, de uma forma conjunta, buscar mais estratégias, né? E trazer também outras questões que, por manejo político e por interesses outros, não são levantadas. E a medicalização, né? Nós somos o país que mais consome medicamentos no planeta. Rivotril é o campeão de audiência. Então, e droga? É um psicoativo. Né? Sem falar de outras questões que esse plenário levanta, né? Nossa, a expectativa de vida do brasileiro crescendo e as transexuais e travestis com 35 anos de vida de expectativa. Como assim? Porque nós também somos o país que mais mata travestis e transexuais. E aí tem hoje, enfim, vejam, são muitas as questões e quando nós vamos olhar e conversar com todas essas pessoas, a gente vê que, por exemplo, o uso da substância passa em todas, a violação dos direitos humanos passa em todas, a fartura, né, a farta de acesso, de oportunidade, está na fala de todas essas populações. Por isso é tão importante ativarmos a nossa cidadania e participar, sim, da nossa, por exemplo, do conselho de classe da nossa categoria. Todos os estudantes e as estudantes aqui presentes são muito bem-vindas também, viu? A gente tem comissão do estudante e a comissão de direitos humanos tem estudantes participando também. E a gente tem a comissão do psicólogo iniciante, o pessoal que está aí no 10º. E nós fazemos toda essa conversa nas entregas das
das carteiras. Para nós é um momento muito importante esse ritual. Então, não só a Comissão de Orientação e Fiscalização está presente, como sempre um conselheiro ou uma conselheira para falar um pouco do que é o exercício enquanto psicóloga, enquanto conselho. Então, eu vi o pessoal de 10º aí, que nós vamos nos encontrar de 8º, 9º. Eu não sei se eu respondi, Tadeu, mas é através desse a nossa tentativa de construção coletiva. E essa construção coletiva tem que incluir a profissão, a categoria, mas os profissionais que estão transversalmente e principalmente os protagonistas, a população. Eu queria só complementar o que você disse para Tadeu, né? Assim, porque a gente, antes de eu fazer parte do conselho como colaboradora, que eu fui logo em novembro que uma ex-professora, porque acho que não tem ex-professor, mas uma professora minha me convidou para fazer parte de 3 comissões. Aí ela falou para eu escolher alguma, né? Essa que foi a minha forma de entrada, só para dizer assim como as coisas são feitas dentro do conselho. Aí eu entrei e não consegui fazer parte só de uma, né? Eu fui fazer parte de 2. Mas quando você faz parte das comissões, não é o conselho se posicionar. Por exemplo, os eventos, as comissões que criam. As notas, as comissões que criam. Não são necessárias. É claro, precisa de uma proposição do texto, do posicionamento, mas assim, só lembrando que esse trabalho é totalmente voluntário, entende? Então, assim, porque antes eu também tinha um posicionamento muito de cobrança, o conselho não vai estar em parceria. Aí quando eu tive esse convite de entrar, na verdade foi a melhor coisa que eu fiz. Eu sou entupida de coisas para fazer, né? Eu tive que dar uma pausa, mas assim, cada vez que chega no César é 3 coisas a mais para fazer, mas porque precisa de mais gente realmente, né? Porque daí a gente cobra uma cobrança do conselho, mas a gente não está junto para construir, né? Aí a gente reclama que teve tal posicionamento. Não estou falando que esse seja o seu caso, estou falando que é uma coisa que eu fazia antes de fazer parte, né? Então, realmente é um convite, né? Porque realmente a gente tem autonomia, especialmente a Sandra, que ela é coordenadora do Direitos Humanos, qualquer coisa que a gente propõe, ela vai acatar e vai falar, nossa, isso mesmo, e vamos lá, sabe? Tipo, quanto mais trabalho, melhor. Então, fica o convite mesmo, e dessa questão de o que o conselho está fazendo. O conselho vai fazer o que a gente faz junto com ele, né? Porque a gente que compõe o conselho. Então, porque antes de fazer parte, eu tinha um posicionamento muito parecido. Aí quando eu tive esse convite, que não precisa necessariamente ter um convite para fazer parte, mas foi o meu modo de entrada, meu modo de incentivar a entrada, né? Porque daí, poxa, né, um crédito depositado, né? Eu vou assumir as coisas. E foi indo, e vai indo, e espero que 3 anos passem devagar para falar minha unidade e que possa ser prolongada, né? Porque tem uma questão também que, né, a partir de novembro, que foi que se organizou essa nova gestão e tudo mais. Já falei muito. Eu só queria complementar que é isso, né? O conselho somos nós, que quando você vem aqui e traz essa demanda, venha mais vezes, isso que provoque, porque a gente precisa trazer mais pessoas, mais psicólogos. Nós temos diversas comissões, direitos humanos, comissão de psicologia e saúde, assistência social, de jurídica, avaliação psicológica, ambiental, escolar. Aí depois nós vamos apresentar as comissões. Daí vocês divulgam no site. Isso. E eu queria falar assim, com relação à questão do CRAC especificamente, existe uma questão do imaginário popular da Zumbilândia, né? E eu recomendaria para quem tem interesse no texto, é um momento merchandising agora, um livro chamado Jamais Fomos Zumbis, Contexto Social e Craqueiros na Cidade de São Paulo, é da editora Kill. É um trabalho etnográfico de um menino que ficou 6 meses conhecendo o modus operandi da Cracolândia. Eu acho que para intervenções eficazes eu preciso entender o que é aquele microcosmo e a partir dele pensar em situações. E quando o crack entrou é porque muitas coisas saíram. Habitação, trabalho, qualidade de vida. E aí o crack foi entrando e foi ficando.
E quanto mais a pessoa perde, mais zumbi ela fica. Então o trabalho do DBA, do De Braços Abertos, foi colocando essas coisas de volta. E à medida que essas coisas foram sendo colocadas de volta, a pessoa conseguiu se organizar, houve uma melhora. Claro que a abstinência é o desejado, mas a gente nunca vai conseguir viver na nossa vida sem um golinho de Coca-Cola, sem um cafezinho, né? É como eu me relaciono com a droga. A gente sabe onde tem droga, aqui. Se eu sair ali, eu já vou. Então, por que nenhum de nós vai sair e vai comprar alguma coisa ilícita, né? Lícita, a gente, cada um sabe das suas questões. Porque a gente tem um monte de coisa antes, né? Então, isso é uma questão para a gente pensar quando a gente for pensar em intervenções no bairro. Eu acho que a sua preocupação é muito pertinente, né? No meu bairro, porque é aquilo que a Sandra falou. O que eu estou fazendo na minha casa, no meu quintal, com o meu vizinho, no meu bairro? Porque política pública começa aí. Não é lá, né? Lá em Brasília, né? Também lá em Brasília. Mas se eu não começar a minha política aqui, né? A minha política de, por exemplo, não jogar nada no chão, em lugar nenhum. Então, meus bolsos sempre vivem cheios de lixinhos. Né? É uma política minha, interna, né? Que meu filho tem o mesmo costume, que minha mãe tem o mesmo costume, né? De fazer. Então, essa é a questão da construção de políticas públicas que a gente precisa. Né? Eu queria, acho que agora eu já vou virar a página aqui. Você pensar mais alguma coisa? Eu gostaria só de é bem inerente ao que a gente está conversando. Eu li um artigo que eu estava pesquisando para fazer relatório do meu estágio no hospital psiquiátrico e eu fiquei na unidade de dependência química, aqui em Pirapara, no San Julián. Enfim, eu não vou poder contar tudo que eu vi lá, porque eu fico muito triste, assim, com muita situação. Mas o que, sobre o Tadeu estava falando, o Bauman, o filósofo polonês que falecido esse ano, o Morin, também o Edgar Morin, conhecem, né, o filósofo francês, os dois dizem a mesma coisa, que as contradições que geram a dependência química, assim como a pobreza, aliás, primeiro a pobreza e violação de direito, e, né, tudo que a gente vê, é construída como... É a nossa sociedade que constrói, e todo mundo tem culpa. Todo mundo. Só que o dependente químico, assim, o enfrentamento é individualizado. A culpa é individual. É você que não tem força de vontade, assim como o pobre é porque ele não quer trabalhar, porque ele não quer, né, a política da meritocracia. Né? E sobre o hospital psiquiátrico, San Julián, na minha última semana lá, os pacientes souberam que era a última semana que eu ficaria lá, e alguns vieram conversar comigo, que eu já estava acompanhando, né, conheci desde o primeiro dia do internamento, alguns, e assim, ele falou uma coisa que, eles, né, me disseram uma coisa que me deixou alegre, o meu ego, mas por outro lado me deixou muito triste. Que ele falou assim, ai, que pena, vocês não, eu e minha colega, vocês não podem voltar como voluntárias e ficar mais um tempo aqui com a gente? Falou assim, porque de todos os estagiários de psicologia, só vocês que não olham pra gente como se a gente fosse bicho no zoológico. Tá? Então eu acho que por isso eu fiquei muito triste e sabe, você vai para um hospital psiquiátrico, você vai ver pessoa e você não é melhor que quem está lá. Então assim, olha a fala, o relato. E todos os demais pacientes concordando que os psicólogos profissionais de psicologia, que daqui uns dias estão atuando no mercado, enfim, já vão ali representando, olham como se fosse bicho no zoológico. Então, acho que a gente tem que... A gente tem levantamentos aí de como a mídia constrói isso, né? Em tantas reportagens, agora eu não tenho, quais estão em algum lugar mais ligado à economia, à ciência, a grande parte está onde? Na página policial. Aconteceu alguma coisa, já dizia, foi por conta da droga, né? E aí a droga mata, e aí tem a Fiocruz com a pesquisa sobre crack, que é outro interessante momento merchandising.
que nessa pesquisa mostra lá, ok, a cada 10 usuárias de crack que morrem, 7 morrem pela violência, né? 3 morrem em função de complicações pulmonares, enfim, outras questões decorrentes da forma de uso, né? Não necessariamente da substância, mas pela debilidade causada. Então essas coisas nós vamos ter que ir discutindo, mas a gente vai avançando na hora e temos muitas coisas, né, para falar, e eu entendo também que muitos de nós têm mais interesses em alguns eixos e outros das políticas públicas, e depois a gente vai criando isso, até porque eu vou ver essas carinhas todas nas comissões, né, também.